26, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 8, do versículo 20 em diante. Romanos 8, 20 até o 28, que diz assim. Tem um somzinho aqui que está no perturbando. Sabe o que é? Romanos 8, 20 diz assim a palavra, ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Ô Edson, 300% de melhor. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Então vamos falar hoje sobre a assistência do Espírito Santo em nosso favor. Olha o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, tua palavra, nós queremos agradecer por tudo, e como nós estamos na dependência do Espírito, o Espírito Santo nos tem essa assistência, Senhor, tanto a mim que estou com a palavra, quanto a cada ouvinte, cada irmão que está aqui, para receber a tua palavra, e que ela possa produzir aquilo mesmo que o Senhor deseja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a assistência do Espírito Santo em nosso favor. Olha que privilégio. Nós temos uma assistência que eu fico olhando, e eu gosto muito de futebol, né? Como que é importante aquele jogador que dá assistência. Como é importante aquela pessoa que presta esse serviço assistencial, né? Em qualquer âmbito que você olhar, não somente a parte esportiva, mas até no seu trabalho, como é importante aquela pessoa que te ajuda, que te dá uma assistência, que te dá um suporte, que traz você a matar a bola no peito, chutar o gol, quando nós vamos para o esporte, não é isso, né? Como é importante. Interessante que a base de nossa certeza e a nossa segurança não está em nós, mas em Deus. A vitória que nós proclamamos não é resultado dos nossos esforços, mas da graça de Deus. Se fôssemos entregues a nós mesmos, sucumbiríamos por causa da nossa extrema fragilidade. Nós somos fracos, nós somos dependentes. A Bíblia diz que o homem veio do pó. O homem é pó. Eu gosto do versículo, eu recito sempre ele, que o homem não pode receber coisa alguma se Deus não mandar do céu.
Porque o homem é fraco. Ele não pode manter-se de pé, confiar em sua própria força. Eu gosto de outro versículo, eu tenho recitado ele por onde eu passo, está lá em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o homem na sua força, nem na sua riqueza, nem na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou Deus e faço misericórdia e justiça como me apraz. Então o homem é pobre, ele não pode manter de pé, ele não pode falar assim: eu vou acordar amanhã e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não pode, porque ele não sabe. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Eu estou com a agenda aqui, gente, como é bom ser pastor, viu? Que a agenda acaba ficando cheia assim. Mas eu estou com a agenda até 2014, assim, até meados de 2014, já tem alguns pontinhos lá cheios. Mas eu sempre falo assim para a pessoa: se Deus quiser e me permitir, eu estarei lá glorificando o nome dele. Porque eu pego aquele texto lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se Deus quiser. Mas olha só como Paulo aborda que o assunto também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Existem 3 verdades aqui, queridos, dignas de destaque. E a primeira verdade eu quero dizer para você que a nossa fraqueza, todos temos fraquezas. Eu e você, nós temos fraquezas, somos fracos. E a vitória não resulta da nossa força. Existe uma seita, um movimento, que eu não quero dar o destaque, mas só falar assim, que chama, que nós denominamos Nova Era, que ela está equivocada quando diz que a força vem de dentro. A Nova Era diz que o homem tem força, o homem é forte, o homem pode mudar. E aí nós começamos a pegar alguns livros de autoajuda, e que tem muitos crentes lendo esses livros de autoajuda, que estão sempre desafiando o homem a fazer cosca no gigante que dorme dentro dele. As religiões místicas ensinam que há uma espécie de divindade dentro de nós, dentro das pessoas, que essas pessoas precisam liberar, elas precisam conhecer essa divindade e precisam liberar essas divindades. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não somos fortes. A força não vem dentro de nós. A força não vem dentro de nós. A palavra de Deus nos ensina que a força vem do alto, vem de cima. Somos limitados, somos contingentes, incapazes de viver vitoriosamente a partir de nossos próprios esforços ou a partir dos nossos recursos. Não podemos nos manter de pé quando nós estamos estribados no bordão da autoconfiança. Não podemos ficar ou planejar algo de uma extensão maior que seja de um dia. Nós podemos falar de hoje. Nós somos limitados ao dia de hoje. Interessante que nós temos fraquezas em todas as áreas. Temos fraquezas na área física, na área emocional, na área moral, na área existencial, na área espiritual. Somos constantemente atropelados pelas nossas fraquezas. Nós tropeçamos nas nossas próprias pernas. Estava conversando ontem e falando exatamente sobre isso, que a nossa vida espiritual ela é muito tênue. Nós não conseguimos andar de um lado para o outro porque nós não conhecemos. Nós somos limitados e nós somos esmagados por esse rolo compressor dessas nossas debilidades e que nos assalta a cada dia e que acaba nos humilhando debaixo dos nossos próprios narizes. Somos humilhados. E poderíamos evitar muitas coisas. Poderíamos evitar determinados pecados.
se nós entendermos que a nossa dependência é o Senhor. Quantas vezes nós nos desesperamos na nossa própria vida? Quantas vezes nós achamos que não conseguiríamos conviver com as nossas mazelas? Quantas pessoas asfixiadas pelas crises não conseguem chegar a uma luz de esperança no final do túnel? Quantas pessoas que se atiram no abismo porque não conseguem superar suas fraquezas e se suicidam? É importante ressaltar aqui, queridos, que a maior fraqueza consiste na confiança infundada em nossa pretensão de pensarmos que nós temos a força. Nós achamos que somos os He-Mans da vida, nós achamos que podemos muita coisa. E o apóstolo Paulo diz que quando nós pensamos que somos fortes, aí que nós somos fracos. E ele ainda adverte: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. A nossa ruína está no fato de confiarmos em nossa força. E não há perigo maior do que viver confiando nessa ilusão de que somos fortes. Aqueles que confiam em seus próprios recursos são os que se afundam. A Bíblia diz que a soberba procede a ruína. Então, amado, na verdade nós somos fracos. Temos fraquezas morais profundas. E muitas vezes nós combatemos na vida das pessoas o que nós somos. Muitas vezes nós apontamos o dedo na fraqueza da outra porque nós somos fracos. Censuramos o outro naquilo que nós enchemos os nossos corações. Dessa maneira, nossa fraqueza espiritual é evidente. Sempre que tentamos ostentar uma fachada de piedade, uma fachada de amor, estamos, na verdade, escondendo nossa mediocridade. Quando proferimos palavras carregadas de religiosidade, principalmente em tom presunçoso, nós muitas vezes estamos trajando a capa por farisaísmo. Aos olhos de Deus, nossa pretensiosa força é uma fraqueza consumada. Nossa pretensão é que a nossa justiça própria fosse alcançada. Mas aí a palavra de Deus fala assim: a nossa justiça é trapo de imundícia. Interessante que a teologia ensina que o homem tem a força, que o homem deve ser divino em miniatura, que o poder para uma vida bem-aventurada emana de dentro do próprio homem. Isso é uma falácia, queridos. Todo mundo tem pés de barro. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E essa expressão calcanhar de Aquiles, eu fui dar uma estudada, né? O calcanhar de Aquiles, porque Tétis, ela, mãe de Aquiles, ela matou os 6 primeiros filhos, porque pegava os filhos de cabeça para baixo e colocava no fogo, para que eles se tornassem imortais, né? Aí mataram 6. Aí no 7º pegou Aquiles, né? E jogou dentro d'água. Colocou de cabeça para baixo e segurou. O pai, correndo, pegou esse menino e tirou das mãos da mãe e levou para morar com ele, livrando ele dessa deficiência. Por isso o dito tentão de Aquiles, calcanhar de Aquiles, porque todos nós temos fraquezas, né? Aquiles foi mergulhado no Egito, cujas águas o tornaria invencível. Tétis queria contrariar uma palavra
dizia que seu filho morreria na guerra de Troia. E de fato, ele morreu nessa batalha. Ele foi morto com uma flecha cravada no calcanhar, exatamente no ponto que não for imerso no rio. Isso é uma lenda, mitologia grega, né? Mas que tem o ditado: calcanhar de Aquiles. E Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Todos nós temos ambiguidades, temos a natureza corrompida, temos um coração enganoso, um sentimento cheio de contradições, uma tendência para o mal. O pecado guerreia contra nós. Há um conflito permanente, há uma esquizofrenia existencial de tal forma fincada na nossa alma que nos arrasta para a direção oposta. Nós somos fracos, querido. Nós somos fracos. Fazemos o que detestamos, deixamos de fazer aquilo que aprovamos. Nossos desejos secretos denunciam a gravidade da nossa doença moral. Nossos pensamentos íntimos revelam o pecado que nos atingiu. Se a nossa alma pudesse ser secada, veríamos na nossa alma as marcas profundas do pecado. Somos fracos. Nós não podemos permanecer de pé. Se tentarmos ficar de pé, vamos nos escorregar no bordão da autoconfiança. Então nós temos que entender, primeira coisa, que nós somos fracos. A outra verdade que a palavra de Deus nos diz é que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos assiste. Um fato curioso que deve ser destacado é que Deus não nos abandonou. Deus não virou o rosto para nós, mesmo nós sendo fracos, nem mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos pecados. Deus não desistiu de nós porque somos fracos. Ele não nos esmagou, Ele não nos abandonou, não nos condenou ao nos ver cair. Ele não nos deixou entregar a nossa própria sorte. Ele não sentiu longe da nossa condição. Ele não escondeu o seu rosto santo da nossa feiura existencial. Ele nos deu o Salmo 69 aqui, que nos diz que nós vamos jogar no lamaçal. E Deus não nos abandonou por causa do nosso mau cheiro. O apóstolo Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo solidariza com o sofrimento humano. Nosso Deus é sensível, nosso Deus é amoroso e sofre conosco. Ele se curva para descer nesse lamaçal, enquanto Ele não nos segura. E que interessante que para descer nesse lamaçal, Ele teve que sujar. Como, pastor? Primeira sujeira que aconteceu, Ele teve que nascer de uma mulher. Um Deus soberano, tremendo, um Deus de todo poder. E aí dá esse espaço para alguém chamar a mãe desse Deus de mãe de Deus. E na realidade ela foi uma serva, nós estamos hoje pela manhã, uma serva que no mundo pecador, um mundo onde havia guerra, um mundo onde estava com um momento tenebroso, porque um país em guerra, ele perde os valores, perde a visão, não tem nem uma estratégia política, e o país dominador chega e começa a matar os homens e abusar das mulheres, velhas, novas, casadas, solteiras, de todas as formas. E quando nós vamos estudar a história, nós começamos a entender o bacanal que acontecia
parecia, por causa daquele rei bárbaro da mitologia, que os romanos trouxeram para si, começando a fazer esse bacanal e até iniciar essa festa de 15 anos, onde aquelas meninas debutantes eram apresentadas para aqueles reis e eram decoradas. E Paulo fala exatamente nesse contexto, que ele está lá em Roma, né? Falando de tudo isso. E esse Deus agora tem uma mãe humana. Então ele deixou de ser Deus, então ele contaminou, então ele sujou. Mas a Bíblia diz em Filipenses que ele esvaziou de si mesmo e se entregou por amor a mim e a você. Se você pegar Romanos 1 até o Filipenses 1 até o Filipenses 3, fala exatamente sobre o esvaziar de Cristo. Porque ele não nos desamparou, ele teve a sensibilidade, ele olhou para mim e para você, e ele não deixou nós sermos lançados na nossa própria sorte. Interessante que Paulo nos diz aqui que o Espírito Santo nos assiste, e a palavra que ele prega para assistir é a mesma palavra que João Calvino diz que é auxiliar. O Espírito Santo nos auxilia. O Espírito Santo, ele apropria da minha vida, do meu corpo, e faz para ele o templo vivo do Espírito Santo. Essa sujeira toda, porque ele nos assiste. Na verdade, o Espírito Santo de Deus não nos ajudasse, seríamos esmacados pelas pressões da vida. Nós andaríamos debilitados o tempo inteiro. Nós estaríamos fragilizados porque a nossa fraqueza é só resultado do pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. A nossa fraqueza consiste nisso. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, queridos, tão grande, que ele puniu o nosso pecado em Jesus Cristo lá na cruz, poupou-nos do castigo que as nossas transgressões merecem e mereciam, e em vez de nos condenar, Deus nos absolve. Ao invés de nos lançar sobre nós a nossa culpa, Ele nos justifica. Ao invés de nos entregar a própria sorte, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo que habita em nós toma sobre si nosso fardo e carrega por nós. E a nossa fraqueza nos levaria à morte, ao desespero, se não fosse a assistência do Espírito Santo. Ele nos dá força para prosseguir na jornada, nos faz levantar os olhos e faz seguir adiante rumo à glória. Pensa bem, se não fosse o Espírito Santo, todas as vezes que eu pecar, eu ia lembrar que eu estou exatamente no sistema de ir para o inferno, porque eu ia me acusar, eu ia. Como é que chama aquele negócio de bater no próprio corpo? Mutilar, lá no nome psicólogo, tem muito isso, eles pegam a própria pirata e vai bater no corpo, querendo santificar-se. Então, muitas vezes, se nós não pensarmos mesmo, a ação do Espírito Santo nessa assistência é exatamente isso. Porque com todas as vezes que nós pecamos, nós não deixamos de pecar. Nessa visão de não deixar de pecar, não é porque eu posso evitar o pecado, mas eu sou pecador porque muitas vezes até no pensamento eu peco. Até no pensamento. E aí, pensa bem, eu pequei, eu mesmo ia colocar a minha pena, eu estaria indo para a morte, não ia ter salvação para mim. Aí o Espírito Santo, nessa bondade, nessa misericórdia, nesse amor tão grande que Ele tem, Ele intercede por mim, Ele me assiste. Interessante que a Bíblia diz que Ele leva até Deus, Ele leva até Deus.
Minha situação. Rast é um teólogo. Ele diz que aquele que pode confessar é porque crê no Espírito Santo. É porque encontrou no Espírito Santo o amigo divino. Porque ele, o Espírito Santo, não é uma influência. Nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma energia. Não é algo que move e fala assim: opa, agora eu tenho poder. Ou pegou a espada, né? Eu lembro na infância, pelos poderes de. Eu não! O Espírito Santo é divino, é um presente. Como nós escutamos hoje, nos deu para sempre, em todo o tempo, para produzir em nós a verdade. Um advogado sempre pronto para apresentar nossa causa diante do trono do Pai. Que esperança, querido. Que bom. Temos o Espírito Santo, Deus onipotente, para nos assistir em nossas fraquezas. Aquele que embelezou os céus e a terra, espalha a vida em todo o universo pelo seu poder criador, é o mesmo que nos ajuda e nos fortalece em nossas fraquezas. Então falei, né? O Espírito Santo, não, existem 3 verdades dignas de destaque. Temos as nossas fraquezas. Todos somos fracos, nós temos a fraqueza. A segunda verdade é que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E a terceira verdade desse texto aqui é que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. A nossa fraqueza decorre do fato de não sabermos orar convenientemente. Gente, momento de oração, eu fico assim, muitas vezes eu fico pensando assim: como que nós não sabemos orar? 12 dias de campanha, 12 dias. E muitas vezes eu ajoelhava no quarto e começava a orar, minha carne desfalecia. Porque nós não sabemos clamar a Deus como convém. E aí, muitas vezes eu pegava chorando, gritando, falando: meu Deus, o que está acontecendo? Por causa decorrente de não sabermos orar. Somos fracos porque não conseguimos manter comunhão completa, ininterrupta com o Deus onipotente. Aí nós somos fracos, não sabemos. Porque o nosso maior problema não está nas nossas fraquezas. Escuta isso aqui. O nosso maior problema não está nas nossas fraquezas. O nosso maior problema está no distanciamento entre eu e o Pai. Nosso maior problema é esse. Esse distanciamento. Nós ficamos tão longe de Deus. Aí sentimos o vazio. Aí vem o desespero. Aí nós confiamos numa rede social. Opa, vou saber onde que meu filho está. Confiamos no celular. Você está bem? Você não sabe nem onde que a pessoa está. Nem sabe. Mas só de ouvir a voz: opa, meu filho está bem. Bem? Você sabe onde que ele está? Onde ele está? Domingo passado eu falei, queridos. E eu volto a repetir. A minha preocupação com meus filhos é se eles vão ser, não é se eles vão ser deputados, ou são senadores, ou presidente da república, ou médico, ou dentista, ou advogado, ou lixeiro, ou lavador de carro. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação com eles é se o nome deles está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Nós temos orado. Porque você não sabe orar, mas você tem orado e clamado a Deus que o Espírito Santo venha fazer essa oração para você, porque você não sabe orar. E o fato notório é que pela oração nós revelamos total dependência de Deus. Só quando comparecemos diante do Senhor, nós temos a consciência da nossa profunda fraqueza e da grande onipotência divina.
Eu gosto do texto que está em Isaías, que Isaías chega e fala assim: ai de mim, esse ai, meu irmão, tornado na alma, ai de mim. E ele chega diante de Deus e fala assim: porque eu habito um povo que tem lábios impuros, povo pecador, e os meus lábios também estão impuros. Ai de mim. Quando ele se viu diante desse poder excelso, ele clamou a Deus. E outro texto também, Pedro, diante de Jesus, falou sempre, diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, se você abrir Lucas 5, você vai ver Pedro falando exatamente sobre isso, porque ele tinha consciência da dependência do Senhor. Então, queridos, a oração é a respiração da alma. É a minha respiração, é a sua respiração. Quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. A força não está dentro do homem, ela vem de cima, do trono da graça. Quando uma pessoa deixa de orar, essa pessoa enfraquece. Davi chega a dizer: quando eu parei, quando eu calei os meus lábios, os meus ossos começaram a derreter. Quando você calar seus lábios, querido, você vai ver a fraqueza que você vai entrar. Porque a oração é o oxigênio, é o tônico da alma, é o combustível que alimenta o nosso vigor espiritual. Sem oração não há poder. Falta de oração nos priva da força que provém do alto. Na oração, é quando nós oramos, nosso coração encontra refúgio sobre as asas do Altíssimo. Como o salmista diz: nas asas da alvorada eu subo aos céus e o Senhor vai estar. Porque ele está orando. É pela oração que toda a suprema grandeza do poder de Deus se coloca à minha disposição, à sua disposição. Eu fico olhando assim: meu Deus do céu, pecador fraco. Quando ele ajoelha, quando ele começa a clamar, as coisas começam a acontecer. Aí começamos, que nem como que sonha. A nossa boca se enche de riso. Ela fala de mim. Aí eu começo a perceber a grandeza de Deus. Começo a ter coisas do mundo espiritual. E começo a participar dessas coisas. Começo a mudar. Mas quando eu me calo, eu me recolho. Aquele soldado que tem todas as armas na mão, mas você é um soldado medroso. Soldado medroso. Estivemos chamando alguns pastores para orar. Você em determinado lugar. Aí ele falou assim: não, mas eu sou pastor presbiteriano não mexe com essas coisas não, eu deixo é com ensino. Eu tirei o óculos assim, deixei pelo quê? Eu sou pastor do Senhor Jesus, rapaz. Vamos lá logo. A pessoa precisa. Possessa. Não, mas eu não tenho experiência com isso não, pastor. Eu chamei mais 2 pastores, nós fomos lá, expulsando, né? Esse pastor ficou lá: não, eu sou presbiteriano. Irmão, quem você é mesmo? Eu sou pastor do reino de Deus aqui na terra, embaixador. E é quando nós oramos, é que nós chegamos até Deus, é que mantemos esse fogo aceso no altar, desse incêndio na vida. Achei essa frase interessante. Orar e invadir o impossível é viver no reino dos milagres, é aliar-se ao Todo-Poderoso. Um santo ajoelhado diante do Senhor vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés e tem mais força do que um exército. Maria Stuart, rainha da Escócia,
tinha tanto medo de John Knox, tinha tanto medo. E a Escócia brigava com a Inglaterra. Ela enfrentava o exército inglês. Mas quando John Knox começava a orar, aquela mulher tremia. Morria de medo. Interessante, quando os exércitos da Síria cercaram a cidade de Samaria para prender o profeta Eliseu, ele orou. E aí a estratégia dos soldados foram desmanteladas. O diabo treme ao ver um santo de joelho. A oração move o céu. E o pior, que é o melhor para nós, abala o inferno. Oração promove profundas transformações na terra. E o apóstolo Paulo diz que nossa fraqueza consiste no fato de não sabermos orar como convém. E a fraqueza da oração não está em mim, mas está na pobreza da sua substância. Não é bastante orar, é preciso orar como convém. E a fraqueza da oração resulta em uma fraqueza espiritual. E olha só, não sabemos orar da forma certa por duas razões. Em primeiro lugar, porque não conhecemos o futuro. Nós somos limitados, não enxergamos o que está à nossa frente. E muitas vezes somos precipitados. Não temos paciência de esperar em Deus. E nem no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos até pressionar Deus, né? E agir pela urgência da nossa agenda, nós falamos, ó Deus, é desse jeito, eu quero assim. Outras vezes queremos que a nossa vontade seja feita no céu, mais do que a vontade de Deus seja feita na terra. Não, nós queremos que a nossa vontade seja no céu, mas é a vontade de Deus aqui na terra. O profeta Elias pediu para ser a sua morte. Ele estava tremendo, deprimido, enfiado na caverna. Deus não atendeu o seu pedido. Sabe por quê? Porque nos planos de Deus, a morte não haveria de alcançar. E sabe o que aconteceu com Elias? Subiu no céu de carruagem de fogo. Fala assim, glória a Deus. Amém. Pensa, tem que subir para o céu de carruagem. Pedimos uma pedra, pensamos que estamos clamando por um pão. Ou pedimos por uma cobra, pensando que estamos rogando por um peixe. Pedir aquilo que vai nos destruir na ilusão, é porque nós não sabemos solicitar aquilo que nos dará a vida. Deus é misericordioso. Não sabemos orar como convém. Com muita dificuldade, nós conseguimos sobreviver algumas vezes com o joelho no chão. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Precisamos registrar nos céus o nosso desejo de querer ver a vontade de Deus aqui na terra. Por isso a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos assiste. Nossas orações podem ter motivações erradas. Por isso consiste na nossa profunda fraqueza. Eu ouvi uma história falando sobre um naufrágio. E o único sobrevivente, ele agradeceu a Deus porque estava vivo e ter conseguido agarrar aquele parte do destroço do navio e poder ficar boiando. E essa pessoa foi parar numa ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação, e tornou a agradecer a Deus. Porque ali ele conseguiu montar um pequeno abrigo para proteger do sol, da chuva, dos animais, e também conseguiu naquele abrigo guardar algumas coisas, alguns pertences dele, né, que ele foi juntando
E agradeceu a Deus por isso de novo. E a cada dia ele conseguiu alimento, conseguia caçar, conseguia colher. E ele, naquele coração grato a Deus, muito grato a Deus. Um certo dia, ele foi caçar, e quando ele olha para o local onde estava aquela cabana que ele conseguiu fazer, ele viu aquela cabana pegando fogo. E ele saiu correndo para tentar apagar aquele fogo. Chegou lá, mas quando ele chegou no local, já tinha acabado tudo. Mas aquele homem resmungou, blasfemou, xingou Deus de tudo quanto é jeito, e chorou, mas chorou tanto que ele dormiu, adormeceu, ele cansado de tanto chorar. E ele não sabe quantas horas que ele conseguiu dormir, mas ele foi acordar, deu um bote, e quando ele, e alguns homens dentro do bote acordando, ele acorda. Ele assustou e viu o navio logo na frente. Oh, que maravilha, vocês vieram me salvar. Mas como vocês sabiam que eu estava aqui? Nós vimos o pedido de socorro da parte. Aí ele compreendeu que Deus colocou fogo naquela cabana e fez os sinais necessários naquele navio muito longo. Percebeu que havia um pedido de socorro naquele instante. Aí ele foi chorar de arrependimento, né? De tristeza, porque ele tinha blasfemado contra Deus, pediu perdão a Deus, e aquele dia foi resgatado por aquele navio. E assim somos nós. Muitas vezes nós sentimos desencorajados, muitas vezes sentimos desesperados, principalmente quando as coisas vão de mal a pior. Você olha para a situação e fala: meu Deus, eu estou lá na igreja orando, clamando, só deixa. Aí você começa a colocar a culpa em Deus. É comum, gente, nós sentimos esse desespero, mas Deus age em nosso benefício. Inclusive nos momentos de tristeza, de dor, de angústia, nós devemos lembrar de uma coisa: se algum dia o seu único abrigo estiver em chama, este pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Talvez você esteja passando por uma situação terrível. Talvez você esteja passando por um momento que você fala assim: eu não estudei na assistência pastoral, a igreja esqueceu de mim, todo mundo esqueceu de mim. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo te assiste. E que Ele está aqui. Talvez você esteja passando por um momento até falar assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo errado? Porque tudo que eu faço não dá certo. Parece que é um complô negativo contra mim. Eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Espírito Santo intercede por você e assiste na sua fraqueza. Ele sabe o que você precisa e Ele leva com gemidos inexprimíveis até o Pai aquilo que você não sabe expressar. Mas Ele sabe. Ele mora na vida de você. Mas é mistério, querido, você entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E que você, agora, não está aqui para fazer a tua vontade. Você não está aqui para viver o seu bel prazer. Você está aqui para servir esse Deus vivo e verdadeiro, porque Ele te comprou com o sangue de Jesus. Você tem um valor que nem você imagina. E que agora o seu viver é para Cristo. E que o morrer é lucro. E por que você anda tão santo? O salmista já vai dizer: oh, minha alma, por que está abatida? Por que está tão longe? Por que não sabe servir? Então, querido, essa noite é só para você lembrar: a assistência do Espírito Santo é a seu favor. Ele chora, ele clama, ele geme por você. Ele quer que você esteja nos caminhos do Senhor, retidão, prontidão, pronto a obedecer,
morte. Independência é morte. Você deve ficar na dependência do Senhor. Buscar o Senhor. E ter essa disposição para que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus soberano, possa interceder por você com gemidos inexprimíveis e levar até Deus aquilo que você necessita. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você curva a sua cabeça. Se você ainda não abriu seu coração, abra seu coração. Deixa Cristo entrar. Deixa Cristo lavar toda essa tristeza, essa angústia. Talvez você está pensando assim, mas eu fiz tanta coisa errada que não tem jeito mais. Como pastor, você não sabe o que aconteceu, pastor. Aconteceu algo que é reversível. Você não sabe pedir. O salmista chega a dizer assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quer dizer para você que o Espírito Santo está rodando, está aqui no nosso meio, está passeando. E se você abrir, ele vai tocar em você, aleluia, e vai transformar a sua mente, o seu coração. Ele vai levar esses pensamentos que você quer que aconteça. E se for da vontade de Deus, se você está pensando em pró Ele vai levar para a da graça. Talvez você está desanimado, querido, porque as coisas não entendem. Pastor, minha esposa, meu marido, meus filhos, minhas filhas, meus primos, minhas primas, essa família, pastor. Querida, essa família é família de Deus. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu em tua casa. Pastor, mas ele é terrível. Terrível? É porque você está olhando para a pessoa, querido. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades no mundo tenebroso. Mas nós somos mais que vencedores, porque Cristo nos deu a vitória. Aquieta. Saiba que há possibilidade de mudança. Saiba que Deus está presente contigo. Homem valoroso, mulher valorosa. Porque o Espírito Santo nos assiste às nossas fraquezas. Você está fraco, querido? Está com o seu coração? Talvez você não está conseguindo melhorar. Talvez você está tão abatido e fala assim, mas eu não estou tendo força mais, pastor. Está acontecendo tanta coisa que eu não sei mais o que é. Eu quero dizer para você, querido. Muitas vezes você toma algumas posições, algumas posturas sem consultar a Deus. Mas muitas vezes também a vida ela traz alguns paralelos que nós não compreendemos. Mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. João chega a dizer, capítulo 3, versículo 7, fala assim: o que eu faço agora não sabes, compreenderás depois. Deus permite muitas vezes nós andarmos por esse caminho para glorificarmos a Ele. E você e sua casa está salvo, porque a palavra de Deus nos garante que Deus cuida dos nossos e que todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Ainda que eu ande pelo caminho da sombra da morte, não me temerei, porque o Senhor está comigo. Deus é contigo, querido. Ainda que você esteja desanimado, eu quero convidar você a animar no Senhor. Deixa esse desânimo para lá. Se anime no Senhor. No Senhor há esperança. Esperança é daquilo que nós não enxergamos, porque quando nós enxergamos e já não esperamos, nós já estamos vendo. Mas se nós esperamos é porque não vimos. Ainda não chegou, mas está chegando. A bênção sua virá. A bênção da sua casa virá. Creia no Senhor. Creia. Abre o seu coração e creia. Talvez você fale assim, mas eu já não tenho mais fé. Peça a Deus que
Ele dá liberalmente. Ele é o Deus que dá. Deus é o Deus que dá. Por isso Jesus fala, é melhor dar do que receber. E hoje é noite de restauração, querido. O Senhor quer restaurar a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. O Senhor quer restaurar a alegria do seu coração. Não só restituir a alegria da salvação, mas a alegria plena para você sair daqui cantando, irmão. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele é poderoso para me dar muito mais que pedimos ou pensamos, porque Ele é misericordioso. Aleluia. Creio. Senhor, nós queremos agradecer porque o Espírito Santo do Senhor nos assiste. Muito obrigado pela assistência, Senhor. Porque por nós mesmos estaremos já perdidos, Senhor. Mas de forma muito especial, nós sabemos que não temos uma solução e nem forças para alcançar, porque a nossa força vem do alto, Senhor. Nos confia em carros ou desencarnados, Senhor. Nos confia no nome, no dinheiro, na força do seu braço, Senhor. Mas nós, Pai, confiamos no Senhor. Eu entrego cada vida agora que se prostra diante do Senhor, clamando a Ti, Pai. Nesse momento de fraqueza, que o Espírito Santo possa levar até o Senhor com gemidos inexprimíveis aquilo que nós não sabemos expressar, Pai. Porque muitas vezes a dor é tão grande, Senhor. O nosso desespero é maior, que não nos deixa ver além da parede, Senhor. Mas nós não queremos crer simplesmente pelo que nós vemos. Nós queremos crer porque Tu és Deus maravilhoso, que tudo pode. E não há impossível para o Senhor. E quando o Senhor ordena, até o mar tem que obedecer. Até os anjos se expõem a seu cuidado. A natureza para pela obediência, Pai. E nós também, Senhor, estamos aqui como servos, parados, esperando uma ordem do Senhor, porque sabemos que o Senhor tudo pode e que Deus planos não podem ser frustrados, Senhor. E aqui tem planos para muitos, Senhor. Tem planos para a família, Senhor. Tem planos para a igreja do Senhor, Pai. Nós queremos profetizar bênção na vida de cada irmão, de cada pessoa que entrou aqui, Senhor. E receba nossas orações, Senhor. O Espírito Santo leva até o Senhor aquilo que nós não sabemos expressar. Que nós possamos aquietar, porque nós pedimos em nome de Jesus, Pai. E no nome de Jesus nós agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor já liberou, Pai. E as comportas do céu já foram abertas. E aquele que crê receberá, Senhor. Pois a tua palavra diz que aquele que pede, recebe, Senhor. E nós queremos receber das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus, que as misericórdias do Espírito Santo e o cuidado divino e protetor de Jesus permeiem os nossos corações, que nos dê uma semana abençoada, que possamos sempre, nessa disposição, estar proclamando o Teu reino por onde passamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus